Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna e hoje eu vou dar aula para vocês de introdução à farmacologia. Pessoal, eu preparei uma aula de farmacologia para vocês bem básica, tá? Porque eu sei que vocês não tiveram nada e vocês não sabem o que ela é, certo? Então eu vou começar assim, vocês vão ver que ela é cheia de pequenos meandros aí, mas eu vou explicar da melhor forma possível para vocês. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês parem e perguntem, tá? A gente vai compreender hoje o que são os fármacos e quais são os 4 conceitos básicos da farmacologia. Vocês sabem a diferença entre remédio e medicamento? Não? Sim e não, né? Então eu vou explicar para quem não sabe. O remédio é, por exemplo, um chá, o descanso. Igual hoje eu estou gripada. Então, quando eu chegar em casa, descansar para mim vai ser um remédio. Deitar na cama, tomar um chá. Entendeu? Qual é, por exemplo, o chá de camomila? A gente toma um chá de camomila, a gente sabe cientificamente que existem princípios ativos que acalmam, dão sono. É, mas só que assim, pode funcionar bem para mim, pode funcionar mal para você, etc e tal. Que dose que tem desses compostos lá? Deus sabe, porque cada planta vai ter uma quantidade. A gente não consegue separar isso num chá. Entende? Não tem os princípios ativos ou o princípio ativo dessa planta não está dosado, não está preparado. Eles estão todos lá. Então, os efeitos vão variar de pessoa para pessoa e a gente não sabe quanto tem. Já no medicamento, o que a gente faz? Vamos usar a camomila como exemplo. Supor, não existe essa medicação no mercado, mas eu vou supor aqui com vocês. Eu peguei o princípio ativo da camomila que funciona como calmante ou sonífero, isolei ele está lá sozinho, puro, tá? Aí eu faço uma fórmula para ele ficar estável, esse princípio ativo. Transformo ele num comprimido e coloco a dosagem lá. Vamos supor, 5 miligramas. Eu tenho certeza que existem 5 miligramas daquele calmante sonífero nesse comprimido. Então, quando a gente tomar, ele vai fazer o efeito de deixar você calmo e com sono, para todos. Entenderam? Ambos são terapêuticos, tá? Só que um tá mais para, assim, digamos, terapêutico numa forma mais. Como posso dizer isso? Uma forma mais conjunta, né? Tomar o chá, deitar na cama, ficar tranquilo. Esse efeito terapêutico todo, conjunto. Tá? E o outro, ele é terapêutico para assim, tomou, você vai ter aquele efeito que você precisa ficar calmo, você precisa dormir. Você está com um ataque de ansiedade, vamos supor, tomou, ele vai parar. Tá? Mas ambos são terapêuticos.
Que, aliás, essa é a diferença entre um fármaco e uma droga. Eu deixei para vocês aqui, se depois vocês quiserem eu posto o slide. Mas assim, como vocês podem ver nessa imagenzinha que eu coloquei para vocês, o fármaco, o princípio ativo, ele vai se ligar a um receptor e ele vai fazer uma função direta. Então, quando você toma um medicamento, 5 miligramas dele, que foi o que eu supus aqui, que eu criei, vão encontrar os receptores e vão fazer a função. No caso do chá, só alguns miligramas vão encontrar esses receptores, não sei quantos, porque a gente não consegue medir, e fazer efeitos diferentes nas pessoas. Eu, se tomar chá de camomila, não acontece nada, basicamente. Mas eu conheço gente que, se tomar, dorme na mesma hora. Então, o que são os fármacos, como eu estava falando antes? A diferença que a gente já abordou aqui, a diferença entre um fármaco e uma droga é que ele é uma molécula isolada, sem impureza, e que vai fazer uma ação terapêutica específica de forma ao paciente se sentir melhor ou tratar o paciente. Porque alguns são só paliativos, por exemplo, estou com dor de cabeça, tomo dipirona, eu não estou tratando a minha dor de cabeça. É o paliativo, eu estou tirando a minha dor. Certo? Já uma droga ilícita ou lícita, por exemplo, o álcool. Quando você toma álcool, você sente o efeito dele, não sente? A pessoa vai ter sei lá, vai ficar feliz no início, depois ela vai ficar falando, depois ela vai ficar bêbada e assim vai, né? Porque o álcool, ele é um fármaco, não é um fármaco, porque o fármaco é terapêutico, mas ele é uma droga que vai agir num receptor, no cérebro. No receptor que chama GABA. Isso eu vou falar para vocês mais para frente, porque receptores a gente vai entrar depois. Mas ele vai agir, só que ele não tem nenhuma função terapêutica. Nenhuma. Zero. Muito pelo contrário, chega uma hora que ele se torna tóxico. Que é a hora que você chega a ficar bêbado, que você chega a passar mal, etc. Ele está se tornando tóxico. Tá? Alguma dúvida até aqui? Obrigada. Aqui eu coloquei a molécula da dipirona para vocês verem que bonitinha que ela é. Ela, é claro que ela não está estática assim, desse jeito, em 2D, parada, igual uma foto. Se quiser ampliar o slide, né? Uma foto assim da molécula falando, oi. Ela não está assim, tá? Ela é 3D, ela é toda bonita, ela está sempre em movimento. E é ela que vai se ligar a receptores de dor em várias partes do nosso corpo e vai aliviar as nossas dores, sintomas de gripe, etc. e tal. Essa molécula isolada dela é o fármaco, é a dipirona monoidratada. É isso que vai ter dentro do comprimido, junto com os recipientes dele. Ok? Aí, então, nós vamos para os 4 princípios da farmacologia aqui. É assim, o básico do que um medicamento. O que acontece quando a gente toma um medicamento?
Basicamente, ele vai seguir um caminho, né? Que é a tal da farmacocinética, que nós vamos abordar um pouco mais para frente, que é o caminho que ele vai seguir mesmo, como se ele estivesse andando pelo corpo. Só que aí ele vai sofrer ações do corpo em cima dele. Que é isso que a gente vai ver. O primeiro conceito é a absorção, que é quando você toma o medicamento, ou quando ele entra no seu corpo, inicia a absorção. Certo? Depois ele é distribuído, vem a distribuição. Depois ele é metabolizado ou biodisponibilizado. E depois ele é excretado. Certo? Mas a absorção, ela ocorre de várias formas diferentes. Ela não ocorre de uma única forma, tipo a via oral, né? Eu tomei e aconteceu. Não, existem as vias de administração. E as vias de administração mudam a forma com que o fármaco é absorvido pelo corpo. Mas, basicamente, a absorção se... só tomar um golinho d'água, gente. Se resume na passagem do fármaco para a corrente sanguínea. Só que isso não vai acontecer, por exemplo, na via intravenosa. Afinal, eu estou colocando diretamente o fármaco no sangue já. Então, ele não teve um processo de absorção. Ele já foi direto. Certo? Ou na via transdérmica. Ele não vai para o sangue, daí. Porque a via transdérmica, vamos supor um adesivinho. Você coloca. Nem todos vão, alguns vão, tá? É porque tudo na farmácia, alguns sim, alguns não. É sempre assim. Exceto no caso da via intravenosa. Não tem jeito de ter uma absorção ali, de passar por um processo, porque já foi direto para o sangue. Mas alguns transdérmicos, eles atuam só no local ou só nas linfas, eles não chegam na corrente sanguínea. Alguns chegam, tá? A intramuscular, ela, para chegar na corrente sanguínea, ela não vai sofrer uma absorção pelo corpo, ela vai ser injetada no músculo e do músculo passar pela corrente sanguínea. A via retal, que é o supositório, por exemplo, não vai ser absorvido pelo corpo, ele vai agir normalmente no local. Que a glicerina você coloca lá, abre, e a glicerina faz efeito. Via tópica. Quando você passa uma pomada, não vai para a corrente sanguínea. A pomada, principalmente porque algumas são tóxicas. Por exemplo, a Nebacetin, sabe qual é? Acho que todo mundo já usou. Aquilo era para ser um super antibiótico quando foi desenvolvido pela indústria farmacêutica. Aí você vai testar, putz, é tóxico. Aí eles transformaram em pomada, porque a pomada não vai ser absorvida pela corrente sanguínea, vai fazer o efeito no local, tá? E não vai apresentar toxicidade para a gente.
Via inalatória é direto. Você inala para quem tem asma, um broncodilatador vai direto para o pulmão. Só depois que ela vai para a corrente sanguínea. É o contrário. Porque é claro que o medicamento que entrou no corpo foi inalado, o pulmão vai broncodilatar e aí vai entrar no sangue. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque é importante um tópico que a gente vai conversar sobre a absorção e este aqui junto, que é a distribuição do fármaco. Eles vão passar, assim, eles passam por diversas formas de metabolização, mas a mais importante que a gente vai ter chama-se o metabolismo de primeira passagem. Então, guardem isso porque é um conceito super importante da farmacologia. A maioria das vezes, ele é considerado assim, o mais importante pela via oral, tá? Quando a gente vai tomar a medicação, o que acontece? Acontece isto. Só que eu vou explicar de detalhe em detalhe. Você ingere a medicação, igual foi com a dipirona mesmo. Ingere ela. Começa a digestão na boca. Aí, ela vai passar pela digestão do estômago. Depois que o estômago quebrar o medicamento, que vai transformar ele, afinal, o ácido do estômago é o ácido mais potente do mundo, vai transformar ele o medicamento que você tomou num nada. Basicamente, só as moléculas vão sobrar. Essas moléculas vão para o intestino, que é onde ocorre a absorção intestinal. Aquela moléculazinha bonitinha que eu mostrei para vocês da dipirona, já está separada, ela vai chegar no intestino daquele jeito. Lá vai ela. Aí o intestino, qual que é a função dele? Fazer uma forma de excreção a grande função do intestino é receber o que o estômago digeriu e distribuir para o corpo. Depende, porque tem o intestino delgado e o grosso, aí eu não sei. Sim, mas o grosso já está mais para excreção mesmo, mas ele pode também ainda distribuir coisa para o corpo, tá? E o delgado, ele vai distribuir aquilo que ele recebeu do estômago que é útil para o nosso corpo. E aquilo que não é útil para o nosso corpo, ele vai começando a separar ali e vai mandando para a excreção, né? E o que ele faz, então, com a moléculazinha da dipirona? Ele fala, opa, pera, eu acho que isso daqui deve ser útil. E, puf, manda ela para a corrente sanguínea. No que chega na corrente sanguínea, vai passar pela veia porta. A veia porta é essa veia azulzinha que está no fígado aí. Ela está bem próxima do intestino. Assim que saem as coisas que o intestino absorveu para o sangue, sai pela veia porta, sabe? Veia porta hepática, que chama. E aí é que começa a metabolização, é aí que começa o que vai acontecer de importante nesse metabolismo de primeira passagem. O fígado,
ele recebe os nutrientes e outras coisas vindas do intestino e ele faz uma separação, vamos dizer assim. Ou o que é tóxico, ou o que parece tóxico, o que não parece tóxico, etc. Com a dipirona, ele vai olhar para aquela molécula e falar assim, olha, peraí, essa molécula ela não me parece um nutriente, ela não me parece alguma coisa endógena aqui, ela não está parecendo nada que deveria estar aqui. Então ele começa a transformar essas moléculas, ele pega todas que ele encontra da dipirona e começa a segurar essas moléculas via enzima para poder transformar elas para serem excretadas. Quando ele se enche de molécula que ele não tem mais enzima para trabalhar, aí ele fala, bom, vou ter que deixar passar. No que ele deixa passar, é que entra na nossa corrente sanguínea, finalmente. Calma, Aí, entrou na nossa corrente sanguínea, esse fármaco consegue, ele vai ser transportado, depois a gente vai ver transporte de fármacos pelo corpo, mas ele vai ser transportado pelo sangue afora. Como o sangue é um complexo fechado que está ali rodando, ele vai passar por diversos tecidos. Aí você pergunta, pô, mas e aí, como é que a dipirona sabe onde é que ela vai fazer efeito? Porque o povo já até brinca com isso, né? Por que o medicamento sabe, como é que o medicamento sabe onde é que ele vai fazer efeito? Ele vai fazer efeito em todos os lugares. Ele vai fazer efeito, gente, aonde ele consegue se ligar. Se for para dipirona, ele vai se ligar num receptor de dor. Aonde ele encontrar. Por qual tecido ele passar, ele encontrar um receptor de dor, ele vai se ligar. Certo? Até aí? Ou tá muito complicado? Vocês estão achando muito complicado? Ah, então eu tô feliz, porque tem gente que acha super complicado. Então eu tô conseguindo ir devagarzinho. Esse conteúdo a gente vê bastante em partes biológicas. Sim, a biológica é muito importante, a química também. Aqui é uma junção das duas. Então, o conhecimento de biológica de vocês está 100%. Aí, quando ele terminar de fazer isso, ele vai se desligar do receptor. Quando ele terminar de fazer o efeito dele. Quando a molécula ela vai perder a força, vai perder a energia, ou o receptor vai morrer junto com ela, vamos dizer assim. Porque ele existe por um tempo e aí ele deixa de existir. E essa molécula vai voltar para a corrente sanguínea. Vai encontrar o fígado, que aquela hora estava cheio de trabalho para fazer, cheio de serviço. Mas agora ele já não está tão cheio de serviço. Aí ele vai pegar essa molécula, vai metabolizar ela, vai colocar água, vamos dizer assim, e vai jogar para o rim poder excretar via urinária. Alguma parte dos fármacos são excretados por via fecal, mas é muito pouco, vamos dizer 5%.
O resto é tudo por via urinária. Os outros 95% é por via urinária. Isso foi o que eu falei para você sobre a biodisponibilidade, que se chama, do medicamento. Quanto você tem dele no sangue? Depois que o fígado fez tudo isso, que eu falei antes, de metabolizar com as enzimas e tudo mais, prender, o que passou vai ficar biodisponível para o corpo utilizar. Isso se chama o pico. Vocês já devem ter lido na bula que o fármaco atinge um pico, vamos dizer, em 30 minutos. Ou em 1 hora. Varia. Mas geralmente os via oral é meia hora, 1 hora para atingir o pico, que é quando tem a maior parte do fármaco na corrente sanguínea. Ele está biodisponível para ser utilizado pelo nosso corpo. E a excreção, que eu falei antes, e falei de umas certas enzimas, certo? Essas enzimas são chamadas CYPs. Vocês ouviram falar delas? Não, né? CYPs. Complexo do citocromo P450. Nunca nem ouvi falar desse negócio, né? Não sabia que existia. Quando a gente vai entrando agora numa parte mais profunda da farmácia, vocês vão descobrir que tem umas coisas assim fantásticas no nosso corpo. O complexo do citocromo P450, que a gente chama assim de CYP, carinhosamente, é um complexo mesmo de enzimas. Na bula profissional, vocês vão achar, se vocês derem uma lida na metabolização, qual CYP que metaboliza aquele medicamento que vocês escolheram. Normalmente é a 3A4. Porque os medicamentos, o fígado tem uma preferência em utilizar ela para metabolizar medicamentos. Mas pode ser a 2A3, a 2A4, mas ele normalmente prefere a 3A4. É por isso que ele fica saturado de molécula. Você está usando a 3A4, 1 hora acaba. Acaba as enzimas que estão trabalhando lá. O nosso corpo não produz um monte toda hora, não. A enzima é difícil de produzir. Então, elas ficam cheias do trabalho e aí o fármaco passa para o nosso sangue. Mas eu gosto mais ainda das que vão fazer a excreção no nosso corpo. Que é, por exemplo, a gente chama ela carinhosamente de SOD. O nome dela é superóxido dismutase. Meu Deus. É um dos meus nomes preferidos. Eu acho um nome tão fantástico para uma enzima. Superóxido dismutase. Você fala, meu Deus. Parece até coisa da... sei lá. Super, exatamente. Super alguma coisa. É o superóxido dismutase. Ela trabalha colocando água na molécula. Para o rim poder excretar. Ela coloca um oxigênio a mais ou retira um oxigênio daquela molécula para transformar em água
coloca um H lá, ela deixa direitinho um H2O no final da molécula, que aí o rim entende que é para ele excretar. Eles biotransformam aquela molécula, não é só isso, eles não colocam só o H2O lá, mas eles tornam elas inativas. Eles meio que entortam. Essas enzimas meio que entortam a molécula, tornam elas inativas, colocam água e aí o rim consegue fazer a excreção. Certo? Até aí? Puxa, pessoal, vocês estão entendendo tudo assim tão tranquilo? Tudo tão difícil. A gente viu isso, não viu? Na matéria? Mas a gente tem um momento de elite como remédio, mas agora está pelo curso. Então, mas essa é uma parte que vocês podem ter visto é, menção ou algo parecido, ou uma parte, né? Em outras matérias. Aprofundar, a gente vai aprofundar nessa. Vai aprofundar nessa. Então, com certeza vocês devem ter passado o olho por alguns desses conceitos que eu falei. Mas vocês não conheciam a CIPs, nem a superóxido dismutase? Eu não vou trabalhar com essas coisas com vocês, porque isso é algo já bem avançado. Mas eu gosto de deixar para vocês conhecerem, né? Se vocês quiserem pesquisar depois, dar uma olhada como funciona, sintam-se à vontade para vocês se aprofundarem quanto mais vocês quiserem. Mas eu não posso aqui colocar algo tão complexo e tão avançado para vocês, porque vocês vão, dormir, 2, não entender, 3, querer me matar, sabe? Vai falar assim, você está aqui para dificultar a minha vida ou para me ensinar? Então, tem os outros princípios básicos da farmacologia para ver. Oi? Eu não ouvi. Tá, tudo bem. Essa aula vai até que horas, pessoal? Tá. 9h50 são 9h06. Tá. Temos os outros princípios básicos da farmacologia, então. A farmacocinética, a farmacodinâmica, o transporte de moléculas e os receptores. Essas são outras coisas bem basicazinhas que tem. Aí eu pedi para vocês fazerem o trabalho lá, não sei se vocês olharam no Classroom, como que é para ser feito o trabalho da bula. Não olharam o Classroom? Imaginei. Eu sei, vocês têm muita coisa para fazer, tanto presencial quanto, né, no Classroom. Eu entendo vocês. Então, pois é, tem o presencial, daí tem o não presencial, né? Às vezes você acaba esquecendo do não presencial. Não só isso, mas aí tem as suas aulas que são presenciais, tem a atividade para as pessoas presenciais, a gente não também, né?
Entendi. Eu sou uma pessoa que, bom, eu estudei tudo presencial, que na minha época, lá em 1920, não existia nem computador, né? Quanto menos o quê? Então, eu imagino que para vocês deve ser um pouco, pelo menos para mim seria porque eu fui criada completamente diferente, né? Então, para vocês já é outra forma. A primeira vez na minha vida que eu vi um celular, eu era adolescente, da idade de vocês. Eu me sinto uma senhora idosa agora. Chutem. Jogando baixo no 30, não faz isso. Não, 28. Ó, fica melhor que outra sala. Outra sala ó, caiu mais de 5 anos aqui. Caiam-se, pois é. Me deram 90. Enfim. Eu vou fazer 40 esse ano. Tô velha, é isso que eu tô falando pra vocês. Na minha época não tinha. Nada. Isso é, sei lá, sorte. Porque eu posso parecer mais nova, mas como eu disse, com os 40 a gente acorda cansado, entendeu? Isso é normal. Cheio de dor no corpo, enfim. Mas é a verdade. Então, pessoal, deixa eu continuar aqui. Eu vou. Tocou o sinal? Alguma coisa assim? Eu vou dar para vocês, então, até farmacocinética, tá? Para não ficar muito conteúdo para vocês pensarem a respeito. Tá? Aí na próxima aula, se for possível, eu vou propor para vocês começarem o trabalho da bula por farmacocinética, se vocês puderem ter acesso ao celular. É possível, Verônica? Entendi. Então eu vou dar a farmacocinética e depois vocês, como vocês não estão lembrando da questão de olhar às vezes no Classroom, etc., eu vou dar para vocês esse tempinho da próxima aula para vocês lerem a farmacocinética do medicamento que vocês escolheram da bula e começarem a fazer pesquisa, pode ser? Então, o que é? Quando você escuta a palavra cinética, você lembra de movimento. Então, a farmacocinética é literalmente o caminho que ele vai seguir pelo corpo. Por isso que o metabolismo de primeira passagem é tão importante. Esse que a gente viu. Ele segue um caminho enorme para ele conseguir
chegar no receptor e fazer e promover a ação que ele tem que promover. Então, quanto maior o caminho, mais você pode perder moléculas do fármaco no corpo, por excreção, etc. e tal, igual a gente falou. E quanto menor for o caminho, por exemplo, uma via inalatória que vai agir diretamente lá no pulmão, broncodilatando, ou uma via intravenosa que vai direto para o sangue, ele vai encontrar direto o receptor, menos você vai perder das moléculas. Por isso que as dosagens são tão diferentes. Quando é comprimido, vem uma dosagem grande, porque vai se perder um monte. E por outras vias, a dosagem, às vezes, é bem menor. Tá? Como eu estava falando, essas movimentações mudam. A via intravenosa vai direto, a via intramuscular, como eu falei antes também, ela vai ser uma solução oleosa que vai ficar no músculo e aí ela vai sendo liberada pelo músculo devagar para a corrente sanguínea. Então, a movimentação dele é menor, ele já vai do músculo para a corrente sanguínea. Às vezes ele pode encontrar o fígado, dependendo para como ele seguir, ele pode encontrar o fígado primeiro. Eu não entendi direito. Sim, as vacinas daí elas são diferentes, elas são intramusculares. Aí o que vai acontecer? Ao invés de ela entrar no sangue, é o sangue que vai atrás dela. Não exatamente o sangue, mas quando a gente toma uma injeção, a gente automaticamente ativa o sistema imune. Porque a gente se machucou. Então, o sistema imune, ele vem tanto pela corrente sanguínea, quanto pelos outros tecidos que estão próximos. Pelas linfas, né? E aí, que é o negócio da vacina. O sistema imune vai e encontra ela. E é isso que você precisa que ele faça. Tem esse contato. E no que ele encontra ela, ele começa a trabalhar com ela. Só que aí ele trabalha diferente. Ele não trabalha como um fármaco que vai fazer um efeito. Ele leva para o sangue para levar para outras células do sistema imune e para poder digerir esses vírus ou as partes do vírus que tem na injeção, leva para poder a célula imune, a TCD4 auxiliar, não sei se vocês já ouviram falar dela. Ela é o sistema imune, ela é o linfócito TCD4 auxiliar. O nome carinhoso que a gente dá para ele é apresentador de antígeno. Literalmente é como se ele tivesse uma fotinho do cara e falasse: esse aqui é antígeno. Então, toda vez que vocês virem células, esta pessoa, este indivíduo, peguem. Ele dedura. Ele é o cara que vai ensinar as outras células, que vai fornecer para elas um receptor, que toda vez que elas encontrarem aquela pessoa da fotinho, que seja o vírus da gripe, por exemplo, igual eu tô, meu sistema imune vai reagir a eles. Você falou, epa, esse aqui se liga, então
no meu receptor, então ele não era para estar aqui. Eu vou comer ele, digerir ele. E isso que eu estou sentindo da gripe agora, por exemplo, é efeito do sistema imune. Que é o sistema imune trabalhando loucamente para tirar a gripe. Para caçar a gripe no meu corpo. Então a vacina funciona um pouquinho diferente. Mais alguma pergunta dessas? Então, a farmacocinética é totalmente dependente da via de administração. Tá? Se na bula vocês escolheram um medicamento via oral, ele vai ter um tipo de farmacocinética. Se vocês escolheram um sublingual, outra farmacocinética. Se vocês escolheram um transdérmico, outra farmacocinética. Cada um deles vai ter uma cinética diferente no nosso corpo. E é por isso que eu falei para vocês que o trabalho que eu dei ele não é tão simples, então eu gostaria que vocês começassem a fazer, inclusive. Eu coloquei lá no Classroom, vocês não leram a explicação. Eu dei o exemplo da sertralina que eu peguei. Eu vou colocar a bula da sertralina aqui, da farmacocinética dela, tá? Só um minutinho. Desculpa, pessoal. Oi. Pronto, pode ir. Não apareceu? Não tô vendo. Aqui no estúdio não apareceu também. Nada? Ué. Só um segundinho, pessoal, que eu vou ver aqui o porquê que não tá aparecendo. Oi, eu tô na tela aberta numa página do... Eu vou mandar... Você quer o alt tab lá? Vou dar um alt tab. Pera aí. Foi? Ué. Então, mas era para estar aparecendo a bula aqui, ó. Eu mexi no cabo, eu tentei. Deixa eu ver, acho que agora vai. Agora sim. Ok. A bula da sertralina que eu escolhi, que apareceu aqui agora, é algum erro do computador. Foi aqui com
com cabo HDMI. Propriedades farmacocinéticas. Demonstra uma farmacocinética linear. Isto é, os níveis plasmáticos são dose proporcionais. Por isso que eu falei para vocês, não adianta copiar a bula nesse exercício que eu dei, porque ele não explica nada. Ele diz como funciona a farmacocinética do medicamento e vai mostrar um monte de conceito para vocês novos. E é isso que eu quero que vocês aprendam nesse exercício que eu propus. Porque vocês vão aprender a pesquisar legal, que é o que eu quero que vocês aprendam. Poxa, mas o que é uma farmacocinética linear? Né? Dose proporcional. É isso que eu quero que vocês aprendam. Que vocês peguem esse texto que vai estar na bula, vejam o que vocês acham importante, o que vocês têm dúvida, e façam uma pesquisa sobre isso, entendeu? Façam um tópico, escrevam como quiserem, igual eu falei. Me expliquem o que é isso. A farmacocinética linear, os níveis plasmáticos, dose proporcionais. Se vocês digitarem isso no Google, farmacocinética linear, ele vai contar para vocês o que é. Ou colocarem lá, dose proporcional, ele vai contar para vocês. Então, escolham palavras-chave do texto também, para vocês não ficarem tendo que explicar tudo, né? E façam uma pesquisa nesse sentido. Tem coisa que vocês não vão entender, que às vezes vai aparecer estranho. Vocês não vão conseguir explicar. E eu quero ver isso também. Porque aí eu vou saber, quando a gente for revisar, eu vou poder entrar em coisas mais profundas com vocês, vou poder entrar em coisas mais técnicas com vocês. Então, se você não sabe, escreve lá no texto. Não entendi, não encontrei, não sei. Certo? Então, já que vocês estão com o celular e não tiveram esse tempo, ou não viram no Classroom, se vocês quiserem começar a fazer a pesquisa agora, comecem com a farmacocinética, que é onde a gente parou, que vocês sabem que é o caminho que ele vai seguir pelo corpo. Pode ser? Então, eu vou deixar vocês fazerem nessa aula e na próxima a pesquisa. Se surgir dúvidas, enquanto vocês estiverem pesquisando, se surgirem coisas, palavras, tal, já podem perguntar. Eu quero saber se só está todo mundo vivo, assim, se ninguém caiu, dormiu assim, morreu ou alguma coisa do tipo. Tá todo mundo bem? Porque às vezes a gente morre de sono mesmo dentro desse horário na aula de farmacologia, mas eu entendo vocês. Oi. É a farmacocinética, igual eu falei, vocês têm duas coisas para pesquisar.
Depois vocês lembrarem ali no Classroom, que é a farmacocinética e a farmacodinâmica do medicamento que vocês escolheram. Mas eu quero que vocês comecem hoje pela farmacocinética. Vocês vão ler o texto da farmacocinética. Quando vocês começarem a ler, igual eu mostrei, a cetralina demonstra farmacocinética linear. Ou seja, já vai aparecer alguma coisa nova para vocês. Então, vocês peguem esse... O que é farmacocinética linear? Busquem, escrevam a farmacocinética linear e o que é, tá? Ficou claro? Ficou claro, ô Verônica? Ficou claro para eles? Então pode deixar eles começarem a fazer? Eu vou... Oi? Você dá, eles têm esse péssimo hábito que, assim, você permite eles essa aula e a outra pesquisar, daí eles querem ficar sem fazer nada. Não, é que depois eu vou entrar em... É para eles entenderem a farmacocinética agora, porque depois eu vou entrar em farmacodinâmica, e a dinâmica não vai ser assim tão simples. Na farmacodinâmica, a gente vai falar sobre o mecanismo de ação, os efeitos que ela pode determinar no caso, e as defeitos da farmacodinâmica. A farmacodinâmica ela vai envolver isso que você falou, vai envolver os receptores, vai envolver como a molécula se liga no receptor. Mas igual eu falei, vocês não precisam me explicar tudo, tá? Porque vocês nem vão conseguir. Propriedade farmacodinâmica, vou dar um exemplo aqui para vocês. Um inibidor potente e seletivo da recaptação de serotonina, de 5-HT. Neuronal. Aí vocês vão me dizer, o que é o 5-HT? O 5-HT é um receptor serotoninérgico, tá? Só que aqui ele está colocando, é o neuronal, porque a gente tem o receptor serotoninérgico no intestino, assim, em grandíssimas quantidades, mais do que no cérebro. Diga-se de passagem. Então, na farmacodinâmica é que a gente vai ver essas coisas assim, que são bem mais aprofundadas. Aí, o que é um inibidor potente e seletivo da recaptação de serotonina? Você consegue achar o conceito, tá? Mas aí não precisa, você vai encontrar o neurônio, você vai encontrar como isso acontece se você buscar uma imagem, mas pode ser que você não entenda. Tudo bem. Mas se você entender para mim o que é um inibidor potente, eu já vou ficar bem feliz. Porque o resto, eu vou dar para vocês, eu vou mostrar os neurônios, eu vou mostrar como isso funciona, mas eu quero essa pesquisa para vocês estarem mais por dentro mesmo. Então, professor, você colocar que realmente não vai dar para entender. Então, a gente vai dar uma resumida para mostrar o que a gente entendeu no caso. Oi? A gente vai colocar basicamente o que a gente entendeu no trabalho. Isso. O que você não entendeu, você pode colocar, não entendi. Pode escrever lá, não entendi mesmo, em letras garrafais, porque daí eu vou saber. E vou fazer uma revisão para cada um. Quando eu ler os trabalhos, eu mando para vocês as respostas e tudo mais. Tá? É isso aí, gente.
Vocês vão olhar o que está escrito na propriedade farmacocinética, que eu pedi primeiro. Aí vocês vão colocar lá. O que é uma farmacocinética linear? Está escrito aqui na minha bula profissional. Vocês vão pegar na que vocês escolheram, a farmacocinética primeiro, e vão achar lá o que ela é. No meu caso, linear. Aí, então, o que é isso? Você vai escrever. O que é uma farmacocinética linear? O que são doses proporcionais? O que é uma variação de dose? Ah, é o que está na bula? É, vocês vão. Porque o que está na bula é a explicação do que esse medicamento está fazendo. Como ele está agindo. Como ele, né? Aonde ele age. É a explicação. Por isso que eu estou usando uma bula como exemplo, o exemplo físico, para a gente poder ver. Porque eu não tenho o medicamento em si. Eu vou explicar. Não vou pegar um e explicar para vocês, porque ela varia de medicamento para medicamento. Mas é para vocês verem como funciona o básico da cinética e da dinâmica. É isso, vocês vão pegar o que está na bula ali, farmacocinética linear, escrever o que é. Eu postei no Classroom. Eu postei um texto com exemplo. Entendi. Eu vou escrever um slide, então. Aqui vou deixar na tela. Não tem como terminar isso agora, não. É impossível. Não, eles têm um bom tempo para enviar, porque se eles fizeram da cinética e da dinâmica agora, eu vou achar eles, e tiver certo, eu vou achar incrível. Sim, porque isso não é tão fácil quanto parece, eu acho. Que. Eu acho que foi complicado para poder entender os termos. Então, exatamente, os termos são complicados. Então, por isso que vocês vão escrever para mim, não entendi, não achei, e eu vou fazer para cada um, eu vou corrigir o trabalho de cada um dizendo o que é. Não adianta a gente mandar o que a gente não faz, mas a gente não entender o primeiro conteúdo. Você escrever, uma palavra, daqui a pouco. Isso, vocês vão escrever o que vocês entenderam, o que vocês buscaram e que vocês compreenderam, e o que vocês não entenderam, vocês vão deixar para mim. E eu vou revisar para vocês. Eu não vou tirar nota porque vocês não entenderam. Isso é algo, né? Indiscutível. Não vai ter isso. Vocês vão ganhar nota. É que eu quero dar para vocês um retorno do que vocês não entenderam e eu quero fazer uma explicação legal para cada um de vocês, para cada trabalho de vocês. Oi. Não entendi.
É que ela falou que só ela foi ler e ela deu 3 palavras que ela não entendia, que ela não sabia significado. Realmente é isso. Então, pesquisa o que que é essa palavra que você não entendeu. É isso que eu quero. Tchau, doutora. Até daqui a pouco. Tchau, até.